E se eu te dissesse que neste exato momento, bem aí na sua cozinha, existe um veneno escondido? Você vê ele todos os dias, confia nele, e é bem provável que tenha consumido no seu café da manhã hoje. Esse veneno não te mata de uma vez. Ele é muito mais cruel do que isso. Gota a gota, dia após dia. Ele vai corroendo, inflamando e destruindo em silêncio o órgão mais precioso e complexo do seu corpo, o seu cérebro. Ao longo de muitos anos observando pessoas e seus hábitos de saúde, o que mais dói não são apenas as doenças sem cura. O que realmente parte o coração é ver pessoas incríveis, cheias de memórias, inteligência e lucidez, se apagando pouco a pouco por causa de danos que poderiam ter sido evitados. Muitas vezes elas procuram ajuda quando já é tarde demais, quando a névoa mental já tomou conta da mente. Hoje a ideia é quebrar esse silêncio, sem termos médicos complicados. Apenas uma conversa direta, como entre amigos. A verdade mais crua precisa ser dita. Hoje você vai descobrir qual é o pior veneno que está destruindo seus neurônios sem que você perceba. Fique comigo. Porque identificar esse inimigo agora não é apenas conhecimento. Pode ser o escudo que protege a sua memória e a sua identidade antes que seja tarde demais. Obrigado por dedicar alguns minutos da sua vida. Vamos começar, meu amigo, minha amiga. O nosso cérebro é um herói silencioso. Imagine ele como um maestro talentoso comandando uma gigantesca orquestra. Ele coordena cada batida do seu coração, cada pensamento, cada emoção e guarda uma vida inteira de lembranças. Mas ele trabalha em silêncio absoluto. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando o coração está cansado, ele dói. Quando o estômago está irritado, ele arde. Mas quando o cérebro começa a se deteriorar, ele não avisa. A neurodegeneração, que é a morte lenta dos neurônios, age como um ladrão no escuro. Ela rouba sua lucidez aos poucos, durante anos, quando você começa a perceber que esquece mais coisas, que tem dificuldade para encontrar palavras. Muitas vezes o dano já está avançado. E os números são assustadores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 55 milhões de pessoas vivem hoje com demência no mundo. A cada 3 segundos, alguém desenvolve essa condição. E a previsão é que esse número quase triplique até 2050. Mas existe uma notícia que pode mudar tudo. Estudos recentes mostram que até 45% dos casos de demência podem ser prevenidos ou adiados ao combater fatores de risco que estão sob nosso controle. Isso significa que grande parte da proteção do seu cérebro está nas suas mãos. Hoje vamos revelar 4 inimigos silenciosos que estão destruindo a saúde do cérebro, do menos óbvio até o mais perigoso. Antes de entrar na lista, é importante entender uma coisa. À medida que envelhecemos, nosso cérebro se torna mais sensível. Imagine o cérebro como o motor de um carro clássico que funcionou por 60 ou 70 anos. Ele continua valioso, mas já não tolera combustível de baixa qualidade como antes. E muitas vezes colocamos substâncias tóxicas nesse motor sem perceber. O dano não acontece de uma vez. Ele é formado por milhares de microlesões acumuladas ao longo de décadas. E esse desgaste silencioso abre caminho para doenças como o Alzheimer. Agora vamos revelar os 4 maiores inimigos, começando pelo número 4. Veneno número 4. O sedentarismo. Esse inimigo é mestre do disfarce. Ele não está no seu prato, não está no seu copo, ele não é algo que você consome, é algo que você deixa de fazer. A inatividade física, talvez você esteja pensando, mas eu só estou sentado, o que isso tem a ver com meu cérebro? A resposta é: tudo. O cérebro representa apenas 2% do peso corporal, mas consome cerca de 20% de toda a energia e oxigênio do corpo. Para funcionar bem, ele precisa de um fluxo constante de sangue. Quando você caminha ou se movimenta, o coração bombeia sangue rico em oxigênio para o cérebro. Isso nutre os neurônios e remove toxinas. Mas quando passamos muitas horas sentados, esse fluxo diminui. O ambiente do cérebro começa a ficar estagnado. E quando a circulação diminui, o cérebro sofre. Além disso, o movimento libera uma substância essencial chamada BDNF, considerado um fertilizante natural para os neurônios. Ela ajuda a criar novas conexões cerebrais e protege a memória. Sem movimento, essa produção cai drasticamente. A solução é simples. Você não precisa virar atleta. Basta quebrar o ciclo da inatividade. Levante a cada hora. Alongue o corpo. Caminhe alguns minutos. Comece com 10 minutos por dia. Depois aumente gradualmente. O segredo não é intensidade, é consistência. Cada passo que você dá é um investimento na saúde do seu cérebro.
Agora vamos ao veneno número 3. Veneno número 3, o álcool. Ele está presente em festas, comemorações e encontros sociais. Muitas pessoas acreditam que uma taça de vinho faz bem para a saúde. Mas quando falamos do cérebro, a realidade é mais complexa. O álcool é uma substância neurotóxica. Ele atravessa facilmente a barreira que protege o cérebro. Uma vez lá dentro, pode causar danos às células nervosas. Estudos mostram que mesmo o consumo moderado pode estar associado à redução do volume cerebral e danos na estrutura dos neurônios. Além disso, o álcool afeta diretamente o hipocampo. Essa região é responsável pela formação das memórias. Outro problema é que o álcool reduz a produção do BDNF, aquele fertilizante cerebral que mencionamos antes. Isso enfraquece a capacidade do cérebro de se regenerar. Por isso, reduzir o consumo ou evitar o álcool pode ser uma decisão extremamente poderosa para proteger a mente ao longo dos anos. Agora chegamos ao veneno número 2. Veneno número 2, a falta de sono. Dormir pouco é um dos maiores sabotadores da saúde cerebral. Durante o dia, o cérebro trabalha intensamente e acumula resíduos metabólicos. Essas toxinas precisam ser eliminadas, e isso acontece durante o sono profundo. Enquanto você dorme, o sistema de limpeza chamado sistema linfático entra em ação. Ele remove proteínas tóxicas que estão associadas ao Alzheimer. Quando o sono é insuficiente, essa limpeza não acontece adequadamente. As toxinas começam a se acumular. E com o passar dos anos, isso pode aumentar o risco de declínio cognitivo. Dormir bem não é luxo, é necessidade biológica. A maioria dos adultos precisa de 7 a 9 horas de sono por noite. Criar uma rotina regular de sono, evitar telas antes de dormir e manter o quarto escuro e silencioso pode fazer uma enorme diferença. E agora chegamos ao inimigo número 1. O verdadeiro campeão da destruição silenciosa. Veneno número 1, o excesso de açúcar e farinha refinada. Essa dupla está em praticamente todos os lugares da alimentação moderna, refrigerantes, bolos, pães brancos, biscoitos, massas refinadas. Quando consumidos em excesso, esses alimentos provocam picos de glicose no sangue. Com o tempo, o corpo pode desenvolver resistência à insulina, e isso também afeta o cérebro. Alguns pesquisadores, inclusive, chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3 por causa dessa relação. O excesso de açúcar também promove inflamação crônica. Essa inflamação pode danificar neurônios e prejudicar as conexões cerebrais. Além disso, altos níveis de glicose podem contribuir para a formação de placas associadas ao Alzheimer. A boa notícia é que o cérebro possui uma capacidade incrível de recuperação. Quando reduzimos esses fatores nocivos e adotamos hábitos saudáveis, ele pode se fortalecer novamente. Alguns passos simples podem ajudar muito. Reduzir o consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados, priorizar alimentos naturais, consumir gorduras saudáveis como azeite. Consumir gorduras saudáveis como azeite. Peixes e castanhas, dormir bem, manter o corpo em movimento. Pequenas mudanças feitas todos os dias podem ter um impacto gigantesco ao longo dos anos. A demência não precisa ser um destino inevitável. Muitos casos podem ser prevenidos com escolhas conscientes. Seu cérebro é o lugar onde vivem suas memórias, sua história e sua identidade. Ele merece cuidado. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples informação pode ajudar alguém a proteger aquilo que tem de mais valioso, a própria mente. Cuide do seu cérebro, cuide da sua vida. E que você tenha uma mente clara e saudável por muitos e muitos anos.